todos. Obrigada, Gilson, pelo convite. Nós, do Instituto de Estudos Brasileiros, estamos bastante animados com essa perspectiva de fazer uma colaboração e termos um game sobre o Macunaíma. Quando o Gilson nos procurou para trazer essa ideia, nós achamos ótimo. Nós estamos muito envolvidos agora com as comemorações que vão ocorrer em 22, né, da Semana de Arte Moderna e o bicentenário da independência. Então a gente está bem envolvido com esse movimento e achou que essa proposta encaixa super bem dentro do espírito que está movendo o Instituto agora, né? O IEB, só para vocês terem uma ideia, eu vou dar uma noção bastante geral e depois, se eu puder, eu tenho mais imagens para mostrar, Gilson, aí se eu conseguir compartilhar, seria legal. Então, o IEB é um instituto da USP, um instituto de integração, que foi criado em 1962. Então, também tem essa coisa interessante que em 22 nós vamos estar comemorando 60 anos de existência do instituto. E ao longo desse tempo todo, a gente acumulou um acervo impressionante. Então, hoje nós temos em torno de 500 mil documentos na nossa parte de arquivo, são mais de 50 fundos. Então, a gente tem não só o Fundo Mário de Andrade, que é esse que nós estamos conversando agora, mas a gente tem, por exemplo, Antônio Cândido, a gente tem até Ivan Lins, para vocês terem uma ideia, a gente tem Guimarães Rosa, a gente tem Camargo Guarnieri, Monteiro Lobato, a gente tem algumas coisas, a gente tem a gente tem arquivos pessoais da Anita Malfatti, por exemplo. A Anita Malfatti, então, é um negócio fantástico, porque a gente tem o arquivo pessoal dela, a gente tem as obras da Anita, então dá para você atravessar o IEB, porque o IEB é organizado em 3 grandes setores. O setor de arquivos, a biblioteca e a coleção de artes visuais. A coleção de artes visuais ela começa mesmo com a doação do Mário de Andrade, né? O Fundo Mário de Andrade, que vem para a universidade, que vai fazer parte dessa vai fazer a maior parte da nossa coleção de artes visuais. Então, na coleção de artes visuais, a gente tem Anita Malfatti, a gente tem Tarsila do Amaral, a gente tem Lazar Segal, sei lá, temos Portinari, temos Becherê, enfim, é uma coleção de modernistas bastante interessante, bastante forte, bastante conhecida, né, de obras muito conhecidas, inclusive. O Mamoeiro, por exemplo, da Tarsila, está conosco no IEB. E aí, como eu dizia, no fundo do arquivo, no arquivo a gente tem os fundos, os vários fundos, então, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, enfim, temos uma vozoteca que eu acho que para quem trabalha com isso é maravilhosa, são mais de 12 mil vozes, a gente tem até as vozes do Santos Dumont, imagina o que a gente não tem de vozes, né? E a biblioteca nós temos em torno de 250 mil livros e hoje é considerada a segunda maior brasiliana do Brasil, então a gente só perde para a Biblioteca Nacional em termos de coleção de obras de e sobre o Brasil. E essa biblioteca também está organizada pelas coleções especiais. Então, a gente tem, por exemplo, a gente tem o Fundo Caio Prado Júnior, a gente tem, que são os documentos do Caio Prado Júnior, e a gente tem a Biblioteca do Caio Prado Júnior. A gente tem o Fundo Guimarães Rosa e a gente tem a Biblioteca do Guimarães Rosa, e assim vai. Então, só para vocês terem uma ideia do enorme potencial que o IEB tem, para além da Macunaíma, né? Macunaíma é só a pontinha do iceberg de um conjunto grande de documentos que o IEB tem. E até por isso que a gente não só está fazendo essa parceria aqui com o Gilson, mas a gente também está entrando no Hackathon do Instituto Goethe e estamos fazendo uma parceria com a Wikimedia. Eu vou tentar compartilhar com vocês uma apresentação. Também, Juliana? Oi? Os podcasts do IEB também? Os podcasts chegamos no 100. E agora já estamos, hoje chegamos no 100º podcast e já saiu uma matéria hoje no jornal da USP sobre isso, né? E o mais legal, você não está sabendo, o mais legal, a gente abriu agora até assim, de uma certa maneira influenciado pelas nossas conversas, né? A gente está fazendo um negócio também super bacana, o Gilson, que é o seguinte, a gente abriu um edital, no dia 10 de novembro, a gente vai ter uma mesa para lançamento de um consórcio internacional que nós criamos de centros e institutos de estudos brasileiros no mundo.
E esse consórcio, então, ele congrega, sei lá, institutos, porque tem muitos institutos, né, no King's College, bom, na Europa como um todo, nos Estados Unidos e tal. E a gente vai fazer o lançamento do site com uma mesa chamada #Pela Democracia, em que a gente vai ter a presença do Anthony Pereira, do King's College, para falar sobre a relação entre democracia e política, a presença do Jerry Dávila, da Universidade de Illinois, do Global Institute, para falar da relação entre democracia e questões étnico-raciais, tema quentíssimo nos Estados Unidos. E no Brasil a gente tem, pelo IEB, o professor Alexandre Barbosa, que vai falar sobre a relação de democracia e economia. Mas o mais interessante, além dessa mesa, o que a gente fez? A gente criou para fazer tensionar essas manifestações da mesa, a gente resolveu criar um edital chamado #Pela Democracia, que já está aberto para cordelistas, slammers e freestyle rappers. Então, a ideia é que mandem para a gente vídeos de até 3 minutos. Nós vamos fazer uma seleção dos 30 melhores vídeos, vamos criar um teaser. E nesse dia nós vamos, então, lançar o teaser com os 30 melhores vídeos e vamos colocar os 30 vídeos no nosso canal do YouTube, no canal do IEB do YouTube. Está dando maior bombada essa história do #Pela Democracia a nossa convocatória para os slammers, para os freestyle rappers e para os cordelistas. Já saiu matéria no jornal da USP, já saiu está saindo na rádio Unesp, tem um professor de uma universidade norte-americana que trabalha com slammers no mundo lusófono, que está fazendo propaganda, então possivelmente nós teremos manifestações do Brasil e do mundo lusófono como todo. Então, sei lá, Moçambique, Angola, Portugal, sei lá de onde virá para a gente fazer. Então, se vocês souberem de pessoas, por favor, divulguem, porque a ideia é muito legal e estamos até pensando em fazer talvez a edição 2 ou 3, porque está dando tanto ibope que vai ser uma coisa assim, bastante bacana. Então, a ideia é fazer a mesa redonda das 2 às 5 e isso vai ser no dia 10 de novembro, gente, na semana do primeiro turno. Então, fazer isso no dia 10, fazer das 2 às 5 e depois às 6 fazer o lançamento do teaser. Então, vão botando na agenda aí que vai ser um negócio que vai bombar nos nossos canais da internet. E aqui, não sei se eu consigo, acho que eu consigo, né? Acho que vocês estão vendo. Perfeito, está bem nítido para ver bem. Então, é só para vocês terem uma noçãozinha aqui. Bom, isso aqui é o Mário, né? Isso aqui é uma representação do Mário feito pelo Lazar Segal. E aqui o nosso selo, porque nós estamos fazendo então a comemoração não sei se vocês veem aqui à direita, nós chamamos de Paralelos 22, que é o 822, 922 e 2022. Tá? Então, eu botei aqui só para vocês terem uma noção do que a gente tem e para, como disse o Gilson, estimulá-los a participarem, a agarrarem essa ideia do game do Macunaíma. A nossa ideia, gente, ou seja, a proposta do IEB é pluralizar vozes, é polifonia. Então, como vocês viram, estamos falando de freestyle rap, estamos falando de slam, estamos falando de cordelistas, estamos falando de pesquisadores, estamos falando de docentes, estamos falando de alunos da universidade. Então, assim, a ideia aqui é que a gente possa atrair também para o IEB os alunos do ensino médio, Fundamental 2. Então, a nossa vontade é que se saísse um game, se sair um game, né, que ele seja voltado mais para esse público, porque é o público que a gente ainda tem mais, que a gente está tentando agarrar, porque eu acho que é o grande compromisso da universidade, falar com todos os públicos, estar em diálogo com todos os grupos sociais, enfim, devolver para a sociedade aquilo que a sociedade dá para a universidade, né? Então, é importantíssimo a manutenção desse diálogo. Então, aqui é o Mário, para vocês verem, né? Então, eu botei só essa frasezinha aqui, sem vergonha, que começa lá a história, que é no fundo do Mata Virgem nasceu Macunaíma. Quem é Macunaíma? Herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Não preciso contar a história de Macunaíma, está no imaginário paulista, portanto, eu sei que todos vocês conhecem a história do Macunaíma, né? Então, isso aí a gente pula. E quem não conhece vai ler, porque realmente é um livro essencial na vida de todos nós que
somos brasileiros e especialmente os paulistas. Então, o que a gente tem? A gente tem a obra, mas temos mesmo a obra, ou seja, a obra publicada, mas a obra manuscrita. Então, isso aqui, por exemplo, é o Mário de Andrade falando sobre o Macunaíma, contando a história do Macunaíma. E esses desenhos aqui, por exemplo, são feitos pelo próprio Mário de Andrade. O Mário de Andrade desenhando como deveria ser Macunaíma, o que ele pensava de ser Macunaíma. Então, nós temos toda a obra do Macunaíma manuscrita, né? Como vocês estão vendo aqui, ó. Todas nessas folhas de papel ao maço que ele vai contando. Além disso, a gente tem, depois de publicado, o Mário tinha mania de rever o que ele tinha publicado. Então, a gente tem a publicação com as anotações originais do Mário, fazendo críticas a ele mesmo. Ele tinha esse hábito de se criticar, né? Então, a gente também tem tanto a obra original quanto a crítica do Mário sobre ela mesma, sobre ela, né? Segundo Mário de Andrade, né, ele começa dizendo que ele escreveu isso aqui no ambiente de Araraquara, debaixo de uma árvore e tal. É assim que ele começa contando a narrar a história, né? Ele fala aqui, olha, Macunaíma, tá bem aqui, não é um livro de férias, em que ele diz que vai escrevendo a sombra das árvores lá no sítio de Araraquara. E o Mário de Andrade tinha essa mania de fotógrafo, né? Então, ele tirava muitas fotografias. E essas são fotografias feitas por Mário de Andrade sobre Araraquara. Então, a gente tem a obra, tem o ambiente em que a obra foi gerada, né? Fora isso, a gente tem outras informações sobre, por exemplo, como que isso alimentou, né? O que alimentou a obra Macunaíma. Então, a gente tem a viagem etnográfica. Esse aqui é o percurso da viagem etnográfica, que está no Turista Aprendiz, que, aliás, em outubro nós vamos fazer um lançamento de uma obra infanto-juvenil com um ilustrador super bacana, o Fernando Pires, sobre o Turista Aprendiz. Então, que é a viagem que ele faz, né, ao longo da Amazônia, e que ele vai recolhendo impressões que ajudam a compor Macunaíma. Além disso, a gente tem um conjunto dessa recolha, né, dessa etnografia de músicas que também o Mário faz nessa viagem, porque o Mário também é um grande musicólogo, né? Não sei se isso aqui vai dar certo, mas eu vou botar para vocês ouvirem. Vocês estão ouvindo? Dá para ouvir, gente? Professora. E professora? Eu não estou conseguindo. Não estou ouvindo, não. Mas tem Alguns estão ouvindo, outros não estão ouvindo. Estão ouvindo ou não? Não, Diana, não estamos ouvindo, não estamos. Ah, que pena. Então, é uma pena, eu não sei como fazer isso funcionar, gente. Mas isso aqui é o Mário de Andrade cantando. O game vai funcionar. Nós vamos fazer um game com a voz do Mário de Andrade, né? Então, isso aqui é a voz do Mário de Andrade cantando, gente. Então, assim, a gente não só tem o percurso dele, mas a gente tem a voz do Mário de Andrade, que eu acho que é sensacional. Enfim, mas é a voz do Mário aqui cantando. Depois, um dia, vocês, quem tiver interesse, vai ouvir aqui. Aí, bom, deixa eu tirar daqui. Fora isso, a gente tem os diálogos, né? Então, tanto matérias que saíram sobre o Macunaíma no jornal, como a gente tem as obras de referência que o Mário de Andrade usou para poder pensar. Então, por exemplo, desculpa te interromper, mas eu estou vendo aqui uma obra em alemão. Vom Roraima zum Horinoko. O Grunberg. O Grunberg é uma das obras assim, fundamentais que o Mário de Andrade... Aliás, a inspiração do Macunaíma vem do Grunberg. O Mário de Andrade lia em alemão. Quem leu... Diana, desculpa te interromper, mas é que we are here with Professor Martin Adam from Germany. This is very important because we are planning to create a game or do a game jam with Macunaíma. And Professor Diana Vidal just mentioned that Theodor Koch-Grünberg, with this book From Roraima zum Orinoco, is one of the major influences in this literary work. So this might engage German students interested in collaborating in a game project about this book.
E aí, assim, bom, eu vou continuar falando em português, porque eu acho que o grupo é português, né? Por exemplo, a inspiração do Mário de Andrade, do Macunaíma, está aqui, no Grunberg. Né? E ele dialoga com o Grunberg. Então, essa obra, por exemplo, do Grunberg, ela é toda anotada. E o Mário de Andrade dialoga com essa obra do Grunberg. Então, é belíssimo. Mário de Andrade lê alemão, obviamente. Quem leu Amar, Verbo Intransitivo sabe que ele foi uma das preceptoras que cuidou do Mário de Andrade, era alemã, né? Então, é da formação do Mário. E outros livros com os quais ele também dialoga. Aqui vocês, por exemplo, estão vendo, inclusive, a dedicatória ao Mário de Andrade do Luiz Aranha, aqui do livro A Língua dos Caxinaus, que ele também vai usar para poder fazer o Macunaíma. Então, vocês veem que assim, o universo vai alargando, né? É impressionante. Aqui, a gente tem, ainda no acervo, a gente tem a partitura que o Camargo Guarnieri compôs para a obra... para a ópera do Macunaíma. Então, a gente também tem a música, a gente tem a partitura do Camargo Guarnieri e foi feito um documentário sobre a casa de Mário de Andrade, né? Em que mostra a ambiência onde Mário morava. Então, a gente também tem esse documentário. Né? Bom, e, por fim, a gente tem um conjunto de representações sobre Mário de Andrade, que foram feitas, como eu estava falando para vocês, por Portinari, Segal, Tarsila do Amaral. Esse que está escondidinho, não sei se vocês estão vendo aqui na lateral, assim, a escultura, né, feita pelo Figueira Júnior e etc. Então, assim, se vocês, pensando em termos essa foi a última, pensando em termos de material para fazer para fazer o game, vocês têm assim todo a obra e o que circunda a obra. Agora eu não estou sabendo como é que eu saio daqui, gente. Espera aí, deixa eu ver aqui se eu descubro. Como é que faz aqui? Vamos lá no share screen aqui. Dele em cima, stop screen. Aqui. Estava olhando para baixo. Então, é isso. Então, assim, eu queria só que vocês tivessem uma noção, porque assim, não é que a gente tem alguma coisinha, a gente tem muita coisinha sobre Mário de Andrade, né? E sobre a obra a gente tem um universo, né? E pensando nessa colaboração com a Alemanha, é fantástico, porque o Grunberg, ele é todo anotado. Então, assim, é realmente um negócio bacaníssimo de pensar como que pode trabalhar com essa relação, né? Porque ele faz essa viagem também etnográfica, ele também recolhe impressões, recolhe lendas, etc. Então, são das lendas que o Grunberg recolhe quando faz essa viagem no Brasil, que o Mário também vai se inspirar para fazer uma Macunaíma. Eu acho que eu já falei até demais, não quero... Tem muita gente para contar.